Bom, o tema do Visão de Mercado de hoje é condutas eficazes para o desenvolvimento de uma liderança. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui com a Maria Eduarda Silveira, diretamente de São Paulo, ela que é Head Hunter e sócia também fundadora da Bold HRO, é uma empresa de recrutamento especializado em desenvolvimento organizacional. Maria Eduarda, muito bem-vinda aqui ao Visão de Mercado, e é um tema bastante interessante, porque já que o Visão de Mercado é um programa aí que vamos estar completando agora 2024, 24 anos de existência. E o nosso público é a área empresarial e, com certeza, é um tema que vai estar aí de interesse ao nosso público. Mas, primeiramente, gostaria que você se apresentasse melhor e falasse um pouquinho, né, o que vem a ser a empresa Bold HRO. Seja bem-vindo ao Visão de Mercado. Obrigada, Rogério. Primeiramente, obrigada pelo convite, parabéns pelo programa. Nem eu sabia que tinha já há tantos anos, então é muito legal poder participar. Eu estou falando direto de São Paulo, sou Head Hunter, né? Esse nome bonito que é dado para os recrutadores aí de executivos, e a minha empresa ela é justamente focada no recrutamento de executivos para as empresas, né? Então, o que a gente faz é esse recrutamento especializado quando as empresas precisam contratar alguma vaga específica, alguma vaga executiva, a gente auxilia, né, na busca desses profissionais. E também a gente trabalha nessa ponta de desenvolvimento organizacional, né, que é toda a criação dos pilares de gestão de pessoas, né? Então, a criação, por exemplo, criação ou aprimoramento de um plano de carreira, de uma avaliação de desempenho, desenvolvimento e treinamento de liderança, projetos de fortalecimento da cultura organizacional. Então, a Bold, ela olha para esse ecossistema de recursos humanos, né, e gestão de pessoas, a fim de trazer essa profissionalização aí para empresas. Bom, Maria Eduarda, mas como que a sua empresa ela tem contribuído, né, para ajudar as empresas? Legal, ótima pergunta, Rogério. A gente, como eu estava trazendo aqui, né, um dos nossos pilares é a contratação, e aí eu acho que vale já a gente entrar nesse tema, né, de o quanto é desafiador contratar hoje em dia. Então, quando a gente conversa com empresas de todos os segmentos e portes, inclusive, né, a nível nacional, a nível internacional, a gente percebe que contratar os melhores talentos é sempre um desafio para essa organização. E a contratação, ela é algo muito estratégico. Então, às vezes a gente pensa em contratação só, eu preciso trazer alguém para uma posição específica, né? Eu preciso preencher essa posição aqui. E, na verdade, a contratação de um profissional está muito ligada à própria estratégia da empresa, né? Então, o que a gente fala a gente precisa contratar. Por que a gente precisa contratar? Quais são os objetivos que esse profissional vai ajudar a empresa a atingir, né? Então, tem que ser muito bem pensado o que a gente vai fazer nessa contratação. E aí o Head Hunter, ele entra com esse conhecimento de mercado, né? Seja para ajudar a empresa a desenhar melhor aquele perfil, seja para a gente poder buscar profissionais com uma base de comparação maior, né? Não só contratando aqueles 2 primeiros currículos que aparecem, mas a gente consegue fazer um mapeamento mais amplo de mercado, ter base de comparação, ajudar a empresa nessa tomada de decisão frente àquela contratação específica que ela precisa, né? Então, a gente auxilia nesse ponta a ponta aqui de uma contratação. Até porque a contratação, ela não só é estratégica, né, para o atingimento dos resultados, né, para a gente ter uma contratação assertiva ali, mas se a gente pensar por outro lado, né, que uma contratação errada, ela gera impactos negativos, seja para o time, seja para os resultados, inclusive os resultados financeiros, isso pega bastante, né? Então, a gente contratar errado, isso gera um ciclo, né, de questões aí para a empresa, de impactos negativos. Então, a gente consegue ajudar numa contratação mais assertiva, mais embasada, enfim, para que aquele time desempenhe melhor, né, no curto, médio e longo prazo. E na ponta de desenvolvimento organizacional, né, que é essa parte de desenvolvimento de plano de carreira, de avaliação de desempenho, a gente ajuda as empresas a criarem mais profissionalismo na gestão, né? Então, o que a gente vê é que gestão de pessoas, até pouco tempo atrás, e ainda acontece em muitas empresas, Rogério, é que ela é feita com base até no achismo, assim, eu vejo o profissional aqui trabalhando, ele é bom, ele chega cedo, sai tarde, e existem alguns até vieses do que é um bom profissional ali, o que é um bom desempenho ali, né? E a pandemia, o trabalho remoto, mexeu muito, né, com essas estruturas. Então, o que a gente faz aqui é ajudar as empresas, por exemplo,
criarem um plano de carreira onde tem aquela diferenciação, né? O que é um profissional júnior, um pleno, um sênior, quais são as funções de um gerente, quais são as funções de um coordenador, por exemplo, para a gente garantir que todo mundo tem clareza do que é esperado daquele cargo, né? Então, essa é a criação do plano de carreira. A avaliação de desempenho, por exemplo, que a gente ajuda as empresas a criarem, por exemplo, é fazer com que exista uma avaliação que não seja com base em achismo, né, que seja com base numa metodologia formal mesmo, onde esses profissionais vão ser avaliados com base nesse plano de carreira, né? Então, o quanto eles estão atingindo os resultados esperados, o quanto eles têm aquelas habilidades para aqueles cargos, né? O quanto aqueles comportamentos deles estão adequados para aquele cargo, o que eles precisam fazer para subir de nível. Então, a gente ajuda as empresas a criarem esses mecanismos de gestão para que a gestão de pessoas seja profissionalizada de fato, né? E que a gente consiga ter os melhores talentos, porque os melhores talentos, quando eles não percebem que eles têm possibilidade de crescimento, ou que eles têm uma avaliação estruturada, né, uma liderança preparada para treinar, para levar a empresa para o próximo nível, esses profissionais saem, né? E é tão difícil contratar que se a gente não cuidar disso, a gente acaba perdendo e é um ciclo ali que acaba prejudicando a empresa. Então, a Bold entra para auxiliar em todos esses pilares, né, de contratação e desenvolvimento das práticas de gestão internas. E qual que é o público atendido pela Bold hoje? Hoje a gente atende empresas, né, de todos os segmentos, e a gente atende principalmente os níveis ali, Rogério, de média e de alta gerência, tá? Então, é onde a gente mais faz as posições, são posições mais estratégicas ali para cada companhia, né? E aí a gente recruta para alguns mercados, para algumas áreas específicas, não são mercados específicos, mas a gente atende a área jurídica, a área de compliance, a área financeira como um todo, a área de RH e a área de marketing e vendas. Então, é todo esse arcabouço corporativo, né, de dentro das organizações. Bom, a gente está falando de liderança. E a característica de um bom líder hoje? O que você pode dizer? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não é de reais, é de dólares. Vou gravar, então. Grave. Isso é bem interessante porque, assim, liderança sempre foi um tema, né? Eu acho que os temas de liderança, os temas de gestão, eles sempre existiram, mas eles estão agora recebendo a devida importância, né? As empresas têm percebido que uma boa liderança, uma boa gestão gera mais resultados, né? E todas as empresas querem melhores resultados, né? Então, o líder hoje ele tem um impacto muito grande. E as características de um bom líder, o que talvez antes era visto como alguém que foi muito bom tecnicamente na carreira e depois assumiu uma equipe, e aí tem aquele perfil de chefinho, né, que manda, né, que tem o poder e o controle ali, né, dentro da sua posição. Isso vem sendo transformado, né? Então, o líder hoje em dia, ele precisa sim ter uma capacidade de gestão, né? Que é a gestão da equipe, a gestão dos trabalhos, dos fluxos de trabalho, de garantir o resultado, né? O atingimento de metas, por exemplo. Eu sempre gosto de trazer isso para trazer a realidade mesmo, né? De uma gestão, de uma liderança que precisa garantir os resultados, né? Por meio do time. Mas também tem um outro lado que é como vai ser feito e como vai ser atingido esses resultados, né? Então, o líder hoje, ele precisa ser um líder que é mais flexível, que consegue trabalhar com pessoas que estão ali do lado, né? Que ele está vendo o trabalho, ao passo que ele trabalha com pessoas que estão de forma remota e que você tem que ter uma gestão profissionalizada, porque você não está vendo aquela pessoa, então você tem que ter mecanismos para conseguir medir a eficiência, né? E a produtividade, o resultado, a entrega daquelas pessoas. Então, eu costumo falar que hoje a gestão ela é muito mais pautada no contexto do que no controle, né? Então, qual que é o contexto que o líder vai dar para aquela equipe? Quanto ele vai compartilhar de informações importantes para aquele time perceber o que precisa ser feito, né? Entendendo o contexto e não só falando que o fulano e o beltrano têm que fazer aquela atividade porque tem que fazer e acabou, né? Então, isso não significa, Rogério, que os líderes eles não tenham que ser firmes e que eles não tenham que fazer combinados claros com as suas próprias equipes, né? Mas esta flexibilidade, saber ouvir, um líder que busca se desenvolver também, né? Porque quando você entra numa cadeira de líder, é quase como se você estivesse mudando de carreira. Você está assumindo uma nova posição.
Então, você precisa desenvolver habilidades que não são mais as habilidades técnicas. Você precisa desenvolver habilidades de escutar as pessoas, aprender coisas novas, gerenciar suas emoções, porque você vai ter que se controlar muitas vezes ali. Se controlar no sentido de regular as emoções, né? No sentido de, muitas vezes, você ter que ser a pessoa que está engajando o time, mesmo nos dias que o resultado está difícil, né? Onde você vai ter que gerenciar um conflito, né, entre pessoas, entre áreas, por exemplo, de uma forma madura e amarrando as expectativas e os ideais de todos os lados, né? Então, essa inteligência emocional também é muito importante para o líder hoje em dia, né? Então, são características que hoje até são mais valorizadas, nessas características comportamentais, socioemocionais para a liderança, são até mais importantes hoje do que somente saber o trabalho técnico, porque o técnico você vai contratar um time para auxiliar, fazer, multiplicar conhecimento. Agora, segurar todo esse ecossistema, né, de gestão e liderança, isso é uma coisa que é papel do líder, e ele precisa se desenvolver para atingir todas essas expectativas, né? Bom, Maria, eu estou cheio de perguntas de milhões aqui, então, tá? Vamos Vamos lá. E quais seriam as habilidades essenciais para um bom líder ou para um bom gestor? Saber gerenciar conflito, saber engajar o time no propósito da empresa, mas também conectando os desejos profissionais daquela equipe, né? Então, o bom líder, ele entende que a empresa tem um objetivo e que cada indivíduo naquela equipe tem os seus objetivos individuais também. E o papel da liderança é tentar juntar isso para caminhar junto, né? Esse é um dos principais desafios, mas o líder que consegue fazer isso, ele acaba tendo uma vantagem muito competitiva, inclusive de engajamento, colaboração do time, né? Lealdade perante a empresa. Então, tem muita coisa interessante quando o líder consegue ter esse engajamento, né? A inteligência emocional, que eu falei aqui, aprender a aprender coisas novas, né? Então, hoje a gente fala de tecnologia, por exemplo. Como que o líder consegue utilizar dessas tecnologias hoje para engajar melhor o time, para ter uma eficiência operacional melhor, né, dentro da sua própria equipe? Então, ao invés de ser resistente, por exemplo, a mudanças, como é que esse líder consegue agregar todas essas novidades, né, vendo o que faz sentido para a sua equipe, para a sua empresa, para o negócio, para que tenha melhorias? Então, olhar para esse ecossistema de inovação, né, e trabalhar no desenvolvimento de habilidades próprias ali da liderança, de fato que vai fazer esse líder estar mais preparado para lidar com uma força de trabalho hoje, Rogério, que é mais exigente, que precisa de mais flexibilidade, que cobra mais de uma liderança, né, que inspire, né? E aí, quando a gente fala de um líder que inspire, a gente está falando de um líder que cumpre os combinados, que sabe ter conversas difíceis e fazer combinados quando necessário, que o líder ele não está ali para ser bonzinho, né? Ele está aí para gerar eficiência, né? Por meio de um ambiente inclusivo, respeitoso, né? De engajamento, mas é preciso muitas vezes ter essas conversas difíceis, né? Então, eu recruto para muitas empresas, né? E entrevisto muitos executivos. E, às vezes, as pessoas querem se movimentar de uma empresa para outra porque não recebem feedback daquela liderança, né? Não tem conversas ali em termos de carreira, o que vai ser o próximo passo daquele profissional. Então, o líder, ele tem que estruturar um feedback, ele tem que saber ter conversas difíceis quando necessário, precisa mostrar essa possibilidade de desenvolvimento profissional, precisa se importar mesmo, né, com o desenvolvimento profissional das pessoas ali dentro da empresa, né? Então, eu acho que hoje, o líder que olha para isso, ele tende a ter mais sucesso, né? Gerindo times e gerando resultados também para a empresa, né? Uma curiosidade, o Brasil importa ou exporta mais líder? O Brasil exporta mais líder, né? Eu não... Mas isso é mais uma resposta com base na minha experiência, tá? Eu não tenho nenhum dado aqui em relação a isso, mas hoje, nas interfaces que a gente tem de mercado, a gente vê que tem muito mais líder indo para empresas lá fora, né? Seja porque eles são expatriados, enfim, né? Acabam tendo essa possibilidade aí de trabalho global,
quanto, inclusive, agora, né, na pandemia, com o trabalho remoto, a gente vê empresas, né, de outros países e até de mercados emergentes contratando pessoas de outros países e inclusive, brasileiros para ganhar na moeda lá de fora, né? Então, eu vejo muito mais isso. Legal. Agora, Maria Eduarda, além do conhecimento técnico, quais habilidades comportamentais seriam importantes para se formar um bom líder? Ser bom de relacionamento interpessoal, né? Em todos os âmbitos, porque vai lidar com vários stakeholders diferentes ali, então as áreas internas, a alta liderança, né, muitas vezes, dependendo do nível de liderança que você está, o seu time, fornecedores, então, assim, a habilidade de se comunicar, a habilidade de influenciar, né, a habilidade de persuasão, de convencimento, isso é super importante, de resolução de conflitos, né, porque, afinal de contas, a gente vive num ambiente cheio de pessoas, expectativas, e naturalmente tem conflitos, né, expectativas, a habilidade de aprender coisas novas, né, de ter essa plasticidade ali, né, para aprender coisas novas, isso é uma coisa bem importante. E, claro, né, focar em resultado. Eu acho que uma grande questão hoje em dia, quando a gente fala da liderança, eu sempre trago isso nos meus discursos, já que é assim, tudo isso que eu estou falando aqui, eu acredito de verdade. O líder, ele precisa se transformar para que possa transformar o resultado das empresas e ter um ambiente, né, mais sustentável. Porque também não adianta nada você ter um líder que tem uma comunicação extremamente agressiva, consegue resultado no curto espaço de tempo, mas aquilo não se sustenta, né? As pessoas não ficam, aquele resultado não se sustenta a longo prazo. Então, quando a gente fala dessas práticas hoje, a gente sabe que as empresas precisam gerar resultado, a gente sabe disso. Agora, como a gente vai fazer esse resultado acontecer para que ele de fato se multiplique e seja sustentável, é essa sacada, é essa diferença que as empresas precisam olhar, né? E na outra ponta, qual que é a questão? O líder, ele precisa ter toda essa pegada, né, de engajar, de ouvir, de ser mais empático, de ter mais flexibilidade, tudo isso, né, por um lado. E na outra ponta, ele não pode esquecer que ele tem que usar disso tudo para entregar o resultado operacional, a eficiência operacional. Então, eu fiz esse grande parênteses para falar que assim, o foco em resultado, né, também é extremamente importante na liderança. Então, você não está liderando ali só por liderar, você está liderando para o atingimento de um objetivo, né? Você, como líder, tem essa clareza desse objetivo? Você tem um pensamento estratégico no sentido de olhar para o seu time e falar, eu tenho as pessoas certas daqui para que o nosso objetivo como empresa seja atingido? Ou não, eu preciso contratar, eu preciso treinar, eu preciso eventualmente mexer no meu time, mudar meu time. Essa visão estratégica, esse foco em resultado é algo que o líder tem que ter a fim de garantir que a gestão dele seja uma gestão ali engajada e produtiva para o negócio, né? Maria Eduarda, a gravação, né? É uma gravação hoje, não vai ser no ar hoje, mas nós estamos gravando hoje no Dia Internacional da Mulher e, primeiramente, parabéns pelo dia. Verdade. Aproveitando o Dia Internacional da Mulher, como que você está vendo hoje a mulher líder hoje? Aumentou muito? Como que está o percentual? As pessoas, os homens estão respeitando as mulheres líderes? O que está faltando ainda para a mulher ainda ganhar mais espaço para a liderança? Vamos aproveitar a data de hoje. Claro. Eu acho que é um tema extremamente importante, uma data providencial. Eu sempre gosto de falar que essa data é para a gente lembrar o quanto a gente ainda tem avanços, né, a serem feitos. Se a gente parar para pensar, né, Rogério, a mulher, ela precisava de autorização do marido para trabalhar até 1962. Né? A gente está falando aí de 60 anos atrás, né, 61 anos atrás, foi ontem. Então, por mais que a gente tenha hoje um ecossistema muito mais inclusivo para mulheres, né, e um avanço, assim, expressivo, né, eu aqui, mulher, dona da minha própria empresa, né, então a gente tem esse avanço, né, nos últimos anos, a gente ainda tem muita coisa para fazer, né, então, assim, os principais cargos de liderança ainda são ocupados por homens, né, as mulheres estão avançando sim, mas os números ainda mostram que é minoria, né, dentro das empresas, mas independente disso, eu acho que tem uma questão, assim, de a mulher, ela tem um caminho longo ainda a ser percorrido, né, de fato, assim, em termos de vieses, muitas vezes, em termos de brincadeiras que as mulheres escutam, olhares que as mulheres recebem, então, assim,
que pode parecer muito sutil, mas a gente, como executiva, isso é algo que a gente percebe, que a gente gostaria, né, que cada vez mais fosse mudado, né? Então, acho que é uma discussão que ainda precisa existir dentro das empresas. Então, aos homens, né, que estiverem assistindo aqui, mais do que dar parabéns para as mulheres e tudo mais, e assim, como é que essas mulheres são tratadas, como é que elas são incluídas, como é que o trabalho delas são valorizados, a tabela salarial delas realmente está na mesma proporção que os dos homens, né? Na verdade, o que a gente quer é isso, né? E numa medida, quando a gente pensa na liderança feminina, Rogério, eu acho que eu sempre falo isso para as mulheres, eu vou lançar um quadro hoje, inclusive, no meu Instagram, que né, só para líderes mulheres, então o foco é para a liderança feminina mesmo, e o espaço que essas mulheres estão atingindo no mercado, que o que eu falo é o seguinte, a mulher ela tem muitas características, pensa em tudo que eu falei aqui, né, do líder de hoje em dia, né, o líder que é mais empático, o líder que tem flexibilidade, né, que tenta engajar as pessoas para o atingimento de um resultado maior. A mulher, ela naturalmente tem essas características, né, comportamentais. Então, o que eu falo é o seguinte, essa mulherada tem muita vantagem competitiva no mercado, né? Então, se a gente souber usar isso e acreditar no nosso próprio potencial, a chance das mulheres seguirem, né, em cargos cada vez mais de liderança, e claro, né, com as empresas expandindo e criando mecanismos, né, para facilitar esse processo. E quando eu digo facilitar, né, eu digo das empresas abrirem a cabeça e olharem para isso, né? E claro, a gente como mulher se capacitar e ir lá fazer e tudo mais, mas fato é que as mulheres têm uma habilidade hoje que é muito relevante para o contexto de liderança. Então, não tem por que as mulheres não estarem em cadeiras de liderança gerando todo esse impacto que a gente está falando aqui, né? Tá certo. Olha, Eduarda, para a gente finalizar nosso bate-papo, né, que eu acho que esse assunto de liderança dá aí vários programas, né, e aí você já está convidada já para a gente voltar a conversar sobre isso daí. Aquela dica final para a gente finalizar, para quem pretende se tornar um líder, tá? Eu tenho uma característica, que eu já fui um líder e não soube usar, como você falou assim, não pode ser muito bonzinho, eu não sabia falar não, né? Esse líder que não sabe falar não, as pessoas, vamos dizer assim, elas aproveitam. A pessoa não é um líder, quer se tornar um líder. Também ela não pode falar não para tudo, né? Se é aquele carrasco. Qual é a dica que você dá para essa mudança, essa virada de chave para essa pessoa, tanto para o homem como para a mulher? Perfeito, perfeito. Liderança é um processo, né, Rogério? E quando eu falo de liderança, eu gosto muito de falar de autopercepção, porque quando a gente identifica, né, eu tenho dificuldade de falar não, ou então eu falo não demais, né, sou dura demais, isso faz com que a gente queira se desenvolver para gerir o nosso time de um jeito mais estruturado, digamos assim, né, para que a gente possa se desenvolver. Eu vou aproveitar que você falou desse negócio do não, tem um livro que está aqui do meu lado, e eu deixo do meu lado porque eu sempre uso ele em vários momentos, que é esse aqui, que chama Empatia Assertiva, né, como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Eu gosto muito desse livro aqui, e ele fala exatamente sobre isso, assim, né, como falar não, como dar feedbacks e ter conversas difíceis, mas mostrando para as pessoas que aquilo é importante para o desenvolvimento, né? E setando o tom ali, né? Porque não dá para ser algo muito agressivo, mas também não dá para ser algo muito bonzinho, né? Como é que eu vou achar o meio do caminho? Então, a principal dica que eu dou para os líderes é, quando vocês se tornam líderes, vocês precisam desenvolver outras pessoas e atingir o resultado por meio do trabalho de outras pessoas, né? Então, não é mais sobre você, é sobre o outro, né? Então, busquem se desenvolver para aprender a olhar para o outro, desenvolver o outro, se comunicar com o outro, né? A fim de gerar resultado. Então, quando a gente entende isso, e a gente entende que as conversas difíceis, por exemplo, que os momentos, né, mais sensíveis, eles vão existir e a gente tem que contornar isso tudo para garantir a eficiência daquela liderança, né? Então, acho que começar por essa consciência já é um grande primeiro passo para ir buscar outros aspectos aí de profissionalização e desenvolvimento da liderança, que nunca acaba, tá? É constante, assim, a gente sempre vai ter que aprender coisas novas, né? Não só como líderes, e aí eu digo como profissionais, né, no geral, mas como líderes principalmente. Tá certo. Bom, e a gente também
não é líder também só dentro da empresa, né? A gente tem que ser líder dentro de casa, líder, enfim, né? Mas, enfim, eu gostaria de agradecer. Você comentou, né, que ia postar alguma coisa hoje no seu Instagram. Você tem uma página que você ajuda as pessoas no seu Instagram. Conta pra gente e fale a página pra gente. Eu tenho, @Maria E. Silveira, né, de Maria Eduarda Silveira, Maria E. Silveira. É um Instagram tímido ali, mas que eu sempre coloco dicas de entrevista, dicas de mercado, insights, né, dessas contratações que a gente faz. Então, a ideia ali é sempre prover informações de mercado de trabalho, né, não só para mulheres, enfim, para homens e mulheres de todos os níveis que querem, de alguma forma, alavancar a sua carreira. Beleza. Eu agradeço, viu, Maria Eduarda, pela participação e, né, visão de mercado aqui aberto para vocês. Muito obrigada pelo convite, adorei participar e contem comigo. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPOnet, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.